programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Salve, salve Petrópolis, salve, salve Nova TVI, aqui Política de Perto, eu, Eduardo Moreira, né, fazendo o que toda democracia exige. Você conhecer as pessoas que fazem a política, né, para você, faz a política estadual, municipal, federal ou vice-versa, a ordem, a vida é uma política. Então, existem as renovações, existem as pessoas mais tradicionais, e aqui hoje estou tendo o prazer de conhecer e trazendo uma jovem senhora, senhorita, senhora, né, do Rio de Janeiro, Tainá de Paula, do PT, né, Partido Trabalhadores, vereadora, segundo mandato, que nós vamos conhecer esse sorriso aí bonito. Seja bem-vinda a Petrópolis. Obrigada demais, Eduardo, e todo o petropolitano que está nos escutando. Tainá, conta pra gente aí. Você, carioca, parece. Nasceu na Tijuca por ali, não? Não, moro hoje na Tijuca. Mora na mas Tijuca. Sou da Zona Oeste do Rio. Da Zona Oeste, Isso. Né? E estudou aonde? Conta um pouquinho da sua vida pessoal, claro, né? Antes de me enfiar na política. Isso, bem antes, bem antes. Primeiro, Eduardo, mais uma vez, obrigada a vocês que estão nos assistindo. Eu sou originalmente da Zona Oeste do Rio de Janeiro, que é um lugar de periferia, para quem não conhece a capital. Muito a partir desse lugar da gente enfrentar dificuldade desde acessar o transporte até uma moradia melhor. Eu pensei desde muito jovem em fazer arquitetura e urbanismo, eu sou arquiteta e urbanista por conta dessa minha trajetória. E desde muito jovem eu me vi como uma liderança, seja no movimento estudantil, seja na pastoral de favelas. A igreja me organizou inicialmente nesse lugar de eu pensar a coletividade, pensar o bem comum, pensar como eu poderia mudar a vida das pessoas. Por isso que eu entro na política muito estimulada e angustiada com a ausência de políticas públicas, de coisas que transformassem, de fato, a vida de pessoas como eu, mulheres, negras, de origem pobre, de origem humilde. E acho que se a gente não tiver mais tainás que enveredem para a política e assumem esse papel, a gente vai continuar da forma que a gente está ainda hoje. Uma pergunta aqui de curiosidade de um baiano, com baioca, né? Porque eu sou 40 anos de Rio. Minha família também é da Bahia. Então, você desenhava bem? Eu não desenhava bem. Mas como é que você foi se meter com... Curioso isso. Inclusive, isso foi um dos meus limites para conseguir acessar a faculdade. Eu fiz... Quebrar claro, esse enigma? Porque você tem que fazer uma prova específica para desenho de arquitetura. Foi a primeira coisa que me afastou. O primeiro corte. Falei, cara, você desenha um boneco, meu irmão. Eu não desenhava, enfim, era uma criança pobre, até com dificuldade de comprar lápis, né, canetas específicas para desenho. Tem uns lápis, 2, 3. Não é simplesmente sair com talento, é sair com talento e com os instrumentos para desenvolver esse talento. E eu não tinha. Foi a igreja que me deu os primeiros materiais de desenho, os meus primeiros ali instrumentos para eu conseguir seguir na profissão. E os meus primeiros semestres da faculdade foram ainda com dificuldade de acompanhar o desenho. Mas tinha um dom dentro de você, porque ninguém se forma se não tem um dom, né? Eu tinha muita imaginação, isso me ajudou muito. Porque o desenho também é a grande capacidade que você tem de olhar uma coisa antes de todo mundo. Isso. Então eu sou uma boa projetista até hoje porque eu consigo pensar e fazer projetos que ainda não estão pensados. Um quadrado desse aqui já imagina. Pronto. Isso me ajudou muito e estimulou com que eu me desenvolvesse no desenho que também. Que é o dom. Exato, dom de exatamente. Deus, né? Agora, você tocou num assunto aí, Tainá, se me permite chamar assim. Você já me chamou de jovem, então pode me chamar pelo primeiro nome. Não tem como eu chamar diferente. Velho aqui só tem eu, não sou cabeça branca da lancha, não. Olha só, a igreja... Eu tive com o Paulo Mostrange, eu gravei com ele essa semana, ele falou uma coisa interessante. O equilíbrio das igrejas, seja ela católica, protestante, cristã, tal, ajuda a sociedade a ter um equilíbrio. Claro, você concorda? Concordo muito. Vários setores da política negam a participação da religião na discussão pública sobre política. Ou usam Deus na frente e não tem... Né? Exato. Eu acho que, claro, as falsas lideranças, os
o que eu chamo de milicianos da fé, são preocupantes, mas eles são a grande minoria de quem está no cotidiano da fé, no cotidiano de qualquer religião. É a religião, são as religiões que chegam para as primeiras assistências, que fazem o acolhimento psicossocial que às vezes o próprio Estado não faz. Então a gente Dentro dos cárceres. dentro dos cárceres, dentro das penitenciárias, dentro dos presídios, nos ambientes de violência, nos hospitais. Existe um trabalho de assistência social feito pela Igreja Católica, pelos evangélicos, pelos pentecostais, pelas religiões de matriz africana, né, Isso, os distribuição de espíritas, alimento, tudo. os kardecistas. Então existe um trabalho de cuidado. Hoje, inclusive, está em curso uma reflexão sobre política de cuidados no Brasil, mas que as igrejas sempre tocaram com maestria, desde os primórdios do Brasil. Então, negar isso, negar esse papel de cuidado que as religiões têm é muito ruim. Até porque você foi participativa dos seus primeiros passos, você Com fala com um certeza. sorriso, né? E eu vejo, eu estudei sempre em colégio de jesuítas, Sim, de sim, irmã, né? religiosos. Minha mãe achava que ia baixar meu grau de Ela ia aceleração, botar um mas jeito em você, não com a deu, palavra de Deus. não deu muito certo. Mas deu certo assim, eu respeitar o próximo, nunca ser Sim, deselegante. claro. Hoje a gente vê, eu acho absurdo o aluno querer agredir o professor, isso aí Sim, nunca. sim, sim. A nossa geração foi mais light, né? Eu estudei numa escola que não tinha ensino religioso, mas tinha educação para a cidadania. Estudei no Colégio Pedro Moral e II. cívica, não é isso? Era a antiga moral, eu sou mais jovem que você. A moral e cívica que virou educação para a cidadania. Aí, tá vendo? Então, resumo, eu vejo esse equilíbrio até coisa de Deus, mão de Sim, Deus, né? sim, Porque se não houver só esperar do poder público, nós estamos lascados, claro. né? A construção de consciência não cabe só ao Estado, cabe também aos espaços de fé. Agora você se tornou um arquiteto. Sim. Meio ambiente foi o foco que você traçou, né? Inicialmente, eu ainda discuto, Ou pensava claro, em fazer uma urbanização paulista? Não. eu nunca pensei em desfavelizar ou acabar com as favelas, mas eu sempre fui uma pesquisadora e uma urbanista muito preocupada com a moradia e o espaço dos pobres, Entendi. que acho que é um lugar muito central na transformação do Brasil que a gente quer ver. Existe, ou é mentira, de um arquiteto famoso fez uma urbanização projetada que o governo do Rio de Janeiro gastou uma fábula de dinheiro para a Rocinha e nunca saiu do papel. Você foi vereadora e é vereadora, existe isso ou é papo de campanha política? Não, não é papo de campanha não, existe isso e infelizmente a Rocinha passou por muitos ciclos de tentativas e erros. Eu participei, inclusive, do primeiro processo do projeto do PAC, que agora, finalmente, parece que vai sair do papel, mas que foi projetado há 20 anos atrás. Eu fui estagiária desse projeto. Que estaria, se fosse feito, dizem, já estaríamos numa qualidade de vida para aquelas pessoas. Sem dúvida. Né, que tem ponto lá que não recebe nem o sol, né? Porque, não recebe sol, não recebe luz, não recebe... Tem problemas respiratórios. Sim, né? Exatamente. Mas eu estou falando da sua vida pessoal, não passei ainda para o lado. Aí você se tornou arquiteta, canudinho na mão, aí qual foram os seus primeiros pensamentos? Porque dá um frio na barriga. Agora, que lado eu vou, né? E isso foi muito curioso, porque existem ainda hoje no Brasil pouquíssimas arquitetas negras. É uma faculdade difícil, estudo integral, material caro. Então é muito difícil uma família pobre dedicar um filho, o único filho no caso, eu sou filha única, neta única, para o estudo da arquitetura e do urbanismo, que na grande maioria das favelas é muito distante do chão da realidade. Uma grande empresa de renome nacional, dizer, pô, vou dar um projeto para essa negra, fazer esse condomínio plus. Quem ela é. Né? Então, furar essa bolha, criar estratégia para furar esses bloqueios que a gente tem estruturalmente, eu tive a partir da percepção que eu tinha que ser uma excelente profissional, então diferenciada, me tornar uma urbanista de referência, de discutir, debater na minha área de atuação de forma muito profunda, mas, sem dúvida alguma, ter uma experiência muito grande de campo. Então, eu saí da faculdade já contratada para um grande escritório de arquitetura e não parei mais. Eu virei coordenadora de projetos... Como é que é? Parece que você saiu da faculdade? Eu saí da faculdade empregada. Para um grande escritório de arquitetura. Deus caminhou ou quem indicou? Eu já tinha, durante a minha graduação, uma experiência muito grande em escritórios de arquitetura que trabalhavam com urbanização de favelas. E eu fui ganhando experiência naquilo, me especializando,
Danadinha. E construí um currículo, ainda na graduação, de muita relevância. Todo mundo querendo fazer prédio de 40 andares e você... E eu dando conta da vida real das pessoas. Não. Isso foi curioso. Os grandes projetos me interessam, já projetei maternidade, escolas, por exemplo, mas o que me encanta mesmo é o desenho ali da vida real. Quais são as dificuldades das pessoas? E um bom arquiteto projeta coisas que não existem, mas também precisa dar conta dos problemas existentes. Eu sou uma arquiteta que quer resolver os problemas existentes da vida das pessoas. Eu confesso a você que eu morei na Tijuca, eu te falei. Sim. Eu tinha grandes amigos que moravam no Borel ali, Casa Blanca. Sim, inclusive era facções diferentes, mas a gente jogava bola nos dois. Né? Eu não sei como, mas naquela época era muito mais fácil essas coisas. E eu, às vezes, eu dormia lá. Meu pai era engenheiro da Petrobras, mas meu pai sempre foi igual um bom baiano. Meu pai sempre foi um cara muito simples, veio da pobreza. Sim. E lutou, conseguiu fazer engenharia. Os padres ajudaram, e uma luta igual a tua. Meu avô era mulato, minha avó portuguesa, já tinha uma crise social na família, né? Uhum. E meu pai sempre foi assim, muito, muito aberto. Meu filho, pode tudo, vai, dorme com seus amigos, não tem incentivador, cor. né? Não tem, eu nunca tive problema de cor, eu fico pé da vida quando eu vejo algum tipo de racismo. Eu acho que a pior coisa é a humanidade. E aí eu dormia na casa dos meus amigos, você falando assim, eu tô parecendo que estou revivendo aquele negócio. Aí a mãe dele, meu filho, o café da manhã, você só tinha um biscoitinho, uma margarinazinha e tal. Eu digo, pô, tia, tá bom demais. Tal. Eu ficava mais feliz ali, porque ali tinha meu mundo, era pipa, era bola, a rapaziada, um grita no outro, já, no caminho do campo já vai gritando, os caras vão descendo, um jogando de chute, o outro joga descalço. E eu falo, rapaz, ali era um mundo onde eles eram tão felizes e eu, morando num apartamento da hora, não era feliz. Não sabia nem quem era o cara do terceiro andar. Aí, vai ver. E você enxergava isso, querendo organizar aquele mundo. Exatamente. O que me incomodava era o saneamento. Nossa, demais. Era a única coisa que me incomodava. Eu estou falando de 1980 e ainda é um dos principais problemas das favelas. É mesmo? No estado do Rio de Janeiro, apenas 50% dos domicílios, só metade das casas tem acesso a água limpa e esgoto, tratamento de esgoto. Só metade. Mesmo? Uhum. E no estado, no interior, ainda é mais grave. A gente está na região metropolitana, que tem uma realidade duríssima, mas quer dizer, o cara tem luz lá em cima no morrão, mas ele não tem a tubulação. Exato. Ou ele capta de um poço, joga no riachozinho. E o esgoto vai direto para o riacho, que vira um valão, que vira um problema social crônico. Era a única coisa que me incomodava. Porque ali trazia mosquito no final do dia. É, claro. E que reverbera o mau cheiro. Lógico. Além do incômodo físico, o adoecimento dessa população é gravíssimo, até hoje. As criancinhas ficavam com barriga. Sim. Aí, Tainá, você se formou, focou. Que diabo se meter na política? Não fala, sua mãe não falou, minha filha, eu estou rezando para São Jorge aqui para você seguir teu caminho, esquece. Pô. Isso se deu bem na tua época você tinha forte. Era o Lula, Sim. Saturnino, o Brizola, né? Você tinha uma turma socialista forte. Sim, né? Um time, né? Isso se deu de forma muito natural desde a graduação. Eu, enfim, discuti projetos muito estruturais na minha profissão, a Lei da Assistência Técnica Nacional, o primeiro modelo de Minha Casa Minha Vida, e isso fez com que eu acabasse me tornando uma figura de referência no campo da arquitetura e do urbanismo. E seus pares de arquitetos? Você tem cara que é danadinha. Eu sou braba. Você não... O cara, porra, para com isso, você sempre falando negócio de negro, sei o quê. Vamos pensar... Claro, mas curiosamente... Tinha esse tipo de... Claro que esse estigma até hoje me acompanha, mas eu sempre fui muito dedicada a entender os processos e as lutas coletivas. E na minha profissão, a gente tem uma luta estruturante, que é a contratação do arquiteto, que é a nossa participação em cada vez mais projetos. E eu virei uma referência dentro dos arquitetos, independente da minha área de atuação, para fazer essa disputa social de que, procura estar aí naquela resolve. Tem um arquiteto importante na sua cidade, e acabei rodando o Brasil a partir dessa chave, nesse lugar da luta
corporativa, né, na luta pela categoria. Isso fez com que eu virasse uma profissional de referência, é claro, e que eu começasse a ter muita relação com figuras da política, sejam eles prefeitos, tomadores de decisão, gestores públicos. E, claro, meu próprio exercício profissional, eu tenho coordenação de planos de urbanização de favelas, planos de habitação, planos diretores de cidades. Então, eu fui automaticamente, gradualmente, me aproximando desse tecido político, dessas forças políticas do país. E chegou um momento onde eu representava, em maior ou menor grau, uma parte da sociedade. E isso frequentando as comunidades ou só... Tocando a minha vida. Eu tinha o meu exercício profissional, minha área de atuação, tinha, ora, um escritório de arquitetura de médio porte, enfim, tocando a minha vida. Você vivia o côncavo e o convexo? Eu vivi o côncavo e o convexo, no mesmo dia. Isso chegou num limite tal que eu passava mais tempo fazendo política do que me dedicando ao escritório. Os sócios... Natural vai ser demitida. Os sócios todos enlouquecidos, você precisa dar conta da gente. Mas foi um processo muito natural que essa migração aconteceu. E aí eu fui candidata em 2018 pela primeira vez. 2018, né? Isso. E como é que foi, Tainá? Campanha? Porque aí você já volta para a comunidade como candidata, claro, sem ser aquela arquiteta que vinha com processo, vamos organizar aqui. Sim. Você já volta com assessor, claro, com foto, não sei o quê, claro, você tentando convencer, olha, gente, agora ou nunca eu posso ajudar. Não é mais ou menos assim? Claro. E como é que foi essa virada de taxímetro, bandeira 1 para bandeira 2? Esse meu perfil profissional me ajuda até hoje na vida público-política. Essa sua simpatia é fácil de entrar. Ah, para com isso. Sorriso aí você conquista até, né, feijoada de São Jorge. Né? Mas as pessoas criam muito rapidamente uma conexão porque eu... pela minha profissão, gosto de lidar com o público, gosto de lidar com pessoas e entender exatamente qual é o problema delas. Ensina, hein? Essa faculdade nenhum ensina. Nenhum ensina, só da vida. Você criar processos de empatia sobre o outro é fundamental. E, infelizmente, a política brasileira tem esvaziado esse perfil do político presente, do político empático. E eu acho que isso é determinante para a minha atuação e para a minha vontade de estar na política. Eu acho que eu tenho um perfil pessoal e profissional que faz a diferença. Eu querer construir e fazer entregas para as pessoas. Mesmo eleita, você não mudou o seu perfil? Não. Inclusive, minha equipe fica enlouquecida porque eu sou absolutamente centralizadora, acumuladora. E você quebra o planejamento? Sim. Puta merda, deve ser difícil. Não tem essa, fala com assessoria, não, fala comigo e vamos tocar aqui. Então, acho que isso é um perfil interessante da gente manter e da gente ter na política. É sua personalidade. A gente pensa... figuras, inclusive em outros países, né? Eu vejo parlamentares, até gestores, o prefeito novo de Nova York, Mandani, tem um perfil de ter escritório descentralizado, de ser próximo, de pegar metrô. A minha filha e minha mulher estavam lá, ele passou assim na rua como se fosse anda de patinete. Como se fosse um cidadão comum. Munícipe. E os assessores dele mais malucos ele na boa, os caras loucos atrás dele. É possível despachar comigo na fila da sogra, no supermercado. Então, isso é muito importante. E eu acho que a gente não pode perder isso em vista, porque se acontece também de outra forma, é sinal de que o político está enriquecendo de forma ilícita, que ele está mudando o padrão de vida. Mudou, né? E isso descamba para um outro lugar ético, que você está na política para quê? Para enriquecer ou para mudar a vida das pessoas? Ganhar o dinheiro tem que ganhar o dinheiro, o salário, é um trabalho comum. Não estou criminalizando o salário de políticos, inclusive esse discurso é uma profunda bobagem. Quem não precisa de salário da política está se recebendo dinheiro de outra coisa. Isso aí não vamos nem perder tempo, não. Mas é determinante que o fazer político hoje no Brasil seja realinhado. Eu acho que a gente está indo por um caminho ruim. E você acha que as pessoas... Como é que foi esse primeiro ano? Erro de acertou mais do que errou? Acertei mais do que errei. Esse primeiro ano de mandato, né? Pensando há 6 anos atrás... porque às vezes até querendo acertar, claro, né? Primeiro... as manobras políticas? Como as manobras... Como é que você se desviou dessas águias? Eu tive e tenho muita dificuldade da relação com a política do ponto de vista... nesse contexto da polarização. Eu acho que a polarização é péssima para o Brasil
Eu tenho uma relação interpessoal, né, com os meus amigos de bancada, ou até da Câmara, os parlamentares que não são do PT, que são de centro, é isso. Tem uma relação ótima. Eu entrevistei a primeira-dama de Niterói. Sim, Fernanda Sixo, né? Fernanda. E ela falou para mim assim, cara, olha, eu lido com pessoas, tem pessoas no governo aqui, são republicano, é ala direita. Mais à direita. Meu marido era à esquerda. Sim. E a gente mesclou tudo porque são ideias diferentes, conceitos, mas a qualidade do cara o cara tem um perfil que encaixa naquela secretaria. A polarização está interditando pautas e processos importantes para o Brasil. Está travando o Brasil. E isso eu tenho ainda uma grande dificuldade. Está travando o Brasil. Pautas que seriam super interessantes, eu vou pensar a violência contra a mulher, a discussão... Feminicídio, nem me fale disso, pelo amor de Deus. Urbanização de favelas. Foi um tema nesse almoço aí que eu fiquei apavorado. Você sabe que Petrópolis está em 9º lugar no feminicídio? Exato. Gravíssimo. Mas também existe uma ausência aqui de políticos mais robustas, né? Mais qualificadas sobre... E falta de vergonha dos homens, fala aqui sempre. Homem que é homem não bate mulher, meu irmão. Ninguém é dono de ninguém. Eu tenho 3 filhas. O homem que tocar uma filha minha, Deus me livre. O mundo vai ficar pequeno. Eu sempre brinco. Varão é problemático, mas a permanência, a continuidade dos erros dos varões é falta de política pública. E eu vou ser bem sincero para você, nessa parte eu acho que tem muita mulher que está dependente do cidadão. Claro. Elas têm uma política lá muito bacana, que é a mulher que sofreu feminicídio, recebe auxílio, financeiro para a comida e para a comida. Né? Não pode já fazer jogo, não pode fazer nada. Exatamente. Né? E isso dá um conforto. Um trabalho muito bacana. Um trabalho social muito legal. Mais de um ano sem nenhum... Referência, eu gostei muito do que eu vi. Muito interessante. E eu nem imaginava que Niterói tivesse esse tipo de coisa. Sim. Porque a gente pensa em Rio de Janeiro, né, os últimos governadores todos na jaula, né, o que saiu agora já está também... Já está... Renunciou, mais ou menos? Vamos falar do Flamengo. Vamos voltar para Tainá. Tainá, aí errou, acertou, aí falou, vou reeleição. Isso. Mas a minha reeleição foi muito curiosa, porque eu tive que fazer um giro na política. Sempre no PT. Sempre no PT. Eu fui candidata em 2018 pelo PCdoB. O PT não me deu legenda. PCdoB. Isso. Que é considerado um partido esquerdista, radical. Exato. Né? O cara tem que usar calcinha vermelha, cueca vermelha. Não exagere. Não, estou sendo brincadeira. É visto pela população de uma forma reativa. Né? Eu tenho amigos que são do. Mas eu gosto muito dos camaradas. Eu tenho amigos na Bahia, apesar de eu não aceitar muito algumas teses deles, que eu acho que são muito exageradas para o século XXI. Fica lá. Né? Mas respeito. Como eu te falei, o respeito, a grande amizade vale do respeito. Vale, lógico. Eu não posso. Você adora um amarelo, um branco, eu adoro um azul, um rosa. Cada um tem que respeitar. E que a gente possa conviver. Então, aí você acertou, errou, e aí veio o convite do PT para você ir para a vereança pela segunda vez? Pela segunda vez. E no meio desse processo, eu assumi a Secretaria de Meio Ambiente num governo do PSD. PSD do Paes. Prefeito Eduardo Paes. Eduardo Paes. Então, eu fui secretária dele durante 3 anos. Eu chamo Eduardo Paes, apesar de ser meio centro-esquerda, que ele é centro-esquerda. Você acha? Eu acho ele um pouquinho para a esquerda. Só. Ou muito para a esquerda. Eu acho que ele é direita demais, mas eu sou apaixonada por ele. Não, eu acho ele uma cara do Rio. É a cara do Rio. Mas quem dera que o Rio fosse esquerda? Ele é o ACM da Bahia. Porque o ACM pegou a prefeitura e ajeitou Salvador. Sim. Né? É um cara que sabe falar. Claro, sim. Você vê, ele fala da Shakira, você fica até, bacana ver Shakira. Boa ideia. Eu não tenho condição de ir lá, ficar 2 milhões de pessoas, né? Entre os 2 milhões, prefiro assistir na televisão. Né? Eu não vou andar aquilo tudo, que o velho não aguenta mais andar, mas se fosse jovem, iria. Mas aí o Rio é um cara que daqui a pouco ele fala do Botafogo, não é que é botafoguense? Ele é vascaíno. Vascaíno. Tem esse mal. Aí vai no Vasco, fala com o presidente do Flamengo, ajuda o Flamengo e tal. E fala com o Botafogo, fala com tudo. Aí vai na escola de samba que ele gosta, que é Portela, mas aparece na outra com chapéu e samba, pagode, não sei o quê. Quer dizer, é a cara do Rio. Versátil. É a cara do Rio. É a cara do Rio. Se ele está fazendo aquilo, eu não o conheço pessoalmente,
Não, conheço sim. Ele estava numa palestra no Rio, estava até com o Walter. Ele chegou, estava o ministro das cidades do Lula Uhum. lá, e ele chegou atrasado, tal, pediu desculpas aos pais e falou: olha, gente, eu queria agradecer aqui a presença do prefeito de Maricá, porque eu dei uma dica ao meu querido companheiro Lula, que Maricá é o cacete, tinha que ser Petrópolis, Itaipava. Mas Maricá está melhor do que Itaipava. Muito bom, Ele muito bom. conseguiu quebrar todo o Quebrar gelo o do. gelo do Esse é um cara ambiente. que sabe contornar a situação, Uhum. né? Mas vamos voltar a Tainá de Paula. Sim, Aí veio para a segunda reeleição, isso. né? E fui a vereadora mais votada, quase Sim. 50 mil votos. 50 mil, amigo, você enche o Maracanã pela metade, é muita É coisa. muita coisa, Que exatamente. responsa, hein? Muito. 50 mil pessoas saindo de casa no domingo de manhã para votar em você. É muita E quando o responsabilidade. nego deixa de ir, porque a multa é R$6, Sim, pelo churrasquinho, pela sim, praia. para votar em outro, E enfim. como é que você acorda no outro dia com essa responsa? Com sentido de responsabilidade enorme, com uma cobrança, com uma autocobrança muito grande, com um sentido de disciplina muito grande. Eu sou uma pessoa absolutamente disciplinada nos meus objetivos, Desde nos o meus acordar, tudo. desde o acordar. Eu sou o terror de qualquer equipe institucional. Casada? Sou casada, Filhos? uma filha, 11 Uma filha. anos. Tainá Dona também não? Aurora, não. Tem um nome Aurora. belíssimo também. Aurora. Ixi. A luz da minha A vida. Aurora é personalidade, hein? A Aurora É. era Tem dessas. até música com o nome de Aurora. E aí, e o maridão, o que que acha? Maridão não, né? Uma companheira. Sou A casada há companheira. 7 anos. Tudo bem. Imagina, Me diga imagina. uma coisa. E aí, como é que fala? A família toda fica muito Você é apreensiva. louca, menina? 50 mil Lógico, pessoas. lógico. É uma filha única, uma neta única, uma mãe. Como é que a gente consegue gerenciar? Mãe viva? Mãe viva, E ela mãe fala e o quê? avó Meu vivas. Deus, pô, tem uma guerreira louca na Por vida. que eu tô fazendo? Por que ela tá O que fazendo que ela tá isso? Tava tudo fazendo? tão A hora do certinho. passo que ela quer dar agora, meu Deus, essa Tainá não tem jeito, não. Caiu do berço mesmo. Mas também cercada de valores muito firmes, isso me ajuda muito a lidar com as contradições, a dificuldade que é tanto gerenciar uma cidade, como eu passei por essa experiência na Secretaria de Meio Ambiente, mas também como legislar. Você tem que ter muita atenção à população e ao que você quer. E ser secretária é um status, nossa, no currículo político, então, é top. Claro. Mas a Sem processo no responsabilidade, Ministério Público, então melhor ainda. melhor ainda. A responsabilidade é tamanha, Muito porque grande. você pega o do meio ambiente, você Sim, está cercada da maior floresta da Mata Atlântica, a sim, cidade mais linda do mundo, exato. o Com o marzão, mercado imobiliário o pulsante, com todos os mercado interesses imobiliário possíveis. da Barra, então, Com certeza. louco para derrubar Louco para derrubar. aqueles mangues e tal, Sim, jogar o esgoto naquela baía lá que ninguém vai ver nada. Exatamente. Como é que foi? Pedreira? Pedreira. É uma das Arrumou muito experiências mais inimigo? difíceis, vários. Desde multar as grandes empresas, passando por não atender todos os setores. A pauta ambiental ela é cercada por pessoas que, claro, querem o melhor para a cidade, querem o melhor para a preservação ambiental, mas também não conseguem compreender que nós estamos num ambiente urbano dos mais interessantes do planeta. Todos querem construir no Rio de Janeiro, todos querem morar no Rio de Janeiro. E você defender isso com unhas e dentes, as áreas de preservação, é um dos desafios, talvez uma das pastas mais difíceis em se tratando de Rio de Janeiro. Agora, porque o cara quer um mega apartamento, duplex, não sei o quê, aí quer que o pássaro cante. Se ele derrubou a porra da mangue e tal, ele não quer que baixe um mosquito lá no cara, porque se aquela água toda poluída que ele jogou, tá jogando detrito lá. O que esse cheiro dessa lagoa? Não tá entendendo? Que cheiro é esse 4 da tarde, meu Deus? Que maresia é essa? O que tá acontecendo? E aí, essa experiência te levou a dar voos mais altos. Voos mais altos. E os pares vereadores, depois que você voltou eleito? Não é nem que voltei. Foi para lá, secretário, fez nada, hein? Fez nada, que tem uns que falam assim, né? Claro, nada, só teve 50 mil dobrei aí, a votação sorte. Pelo meu sorriso, que é maravilhoso. Tem isso, acho que é do jogo, é da disputa. Eu acho que o político ele tem que estar preparado para também ouvir crítica e mediar
com todos os setores e situações, mas esses 50 mil votos me fazem compreender melhor que eu talvez esteja de fato no caminho certo. Primeiro, como é que você constrói objetivos muito claros de onde você quer chegar? Eu quero ter um caminho na gestão, quero ser gestora mais vezes, ter outras pastas, por que não? Pensar a pauta ambiental do ponto de vista nacional. Eu acho que é um desafio grande que a gente tem no licenciamento, que a gente tem nos resíduos sólidos. A gente não conseguiu enfrentar os lixões clandestinos porque a gente não tem uma lei federal, por exemplo, Pô, no que Nordeste tem fortaleça. coisas No absurdas. Nordeste tem coisas No absurdas Norte estão fazendo acontecendo. agora coisas que Perfura ou não surreais. perfura a margem equatorial? Em ter quadros, ter figuras da política que consigam fazer essas discussões com qualidade, com a minha experiência, eu acho que é muito importante. Vou te fazer tocar num assunto que foi um assunto assim político, tornar a coisa. A Marielle, uma vereadora atuante, um crime absurdo, inaceitável. Acho que foi uma coisa assim, uma das coisas mais gritantes, violentas. Como é que você encarou isso? Você não te acendeu um medo, não? Porra. Eu acho que isso impactou as mulheres negras de um modo geral, em maior ou menor grau. Ali foi um recado, claro, né? Pau! Um recorte político muito focado em nós, né? Nessa identidade política da mulher negra. Porque precisa de tanto da mulher na política, claro, entra a mulher, quando a mulher votada, entra... vocês executam. Exatamente. Claro que isso é um recado para nós, mas também boa parte das mulheres negras que estão posicionadas ou que são vocacionadas à política entenderam aquilo como um passo à frente, no seguinte sentido: se eu arrefecer, eu vou ser destruída. É claro, nós estamos furiosas do ponto de vista estratégico de avançar cada vez mais. Só nos deu criptonita para seguir. Executou-se uma, nós vamos projetar várias. Eu acho que todas nós estamos combinadas nessa intenção. Sim. De não sair da política, de não arrefecer, obviamente de nós nos cuidarmos de uma melhor forma que foi impossível para fazer com Marielle Franco, porque nós não havia um entendimento da importância, não havia, inclusive, um entendimento da projeção de Marielle. Várias pessoas, cheguei a conversar com ela sobre isso algumas semanas antes dela ser executada. Ela morreu com 7 mil seguidores no Instagram. Ela tinha acabado de se eleger com quase 50 mil votos, 46.522, e Tainá, o que acontece? Minha rede é uma droga, as pessoas não me conhecem, o que acontece? Como é que a gente faz para ser reconhecido? Como é que era a sua relação com ela? Assim, como é que ela... Quem era Marielle mesmo? Não dito pela... Uma figura extremamente humana, com erros e acertos, muito parceira. Política? Não digo inexperiente na política, eu acho que ela tinha um brilhantismo político que não era aceito e não entendido. Não entendido por setores da esquerda, não aceito por setores da direita. Então, uma grande dificuldade de ser construída naquele contexto. O que incomodou ela? Até hoje eu não entendo. Uma leonina de 1,80 m incomoda muito, imagina. Uma mulher brilhante, linda, muito perspicaz, com ausências, claro, de formação, por conta da sua trajetória como mulher de favela, mas muito brilhante no seu conteúdo, muito dedicada, extremamente dedicada, estudiosa. Sempre nos atraímos muito nesse lugar. O nego enxergou nela um futuro promissor, sem dúvida. Que iria incomodar mais à frente. Marielle emanava futuro promissor. Independente das interdições que ela vivia, era uma vereadora com dificuldades ali na Câmara, por óbvio, de aprovar suas leis e de se movimentar. Que você também teve essa dificuldade no primeiro ano, né? Mesmo com sua execução, a Câmara não mudou a postura com as mulheres negras na política. É muito difícil. A mulher assusta na política? A mulher incomoda. Assustar é outra coisa. Os homens se assustam com homens. As mulheres, os homens tendem a interromper, a querer apagar. Porque eu acho a mulher, tipo assim, mais aguerrida. Eu sou homem, mas eu vejo a mulher mais aguerrida, mais organizada. E a mulher tem um detalhe que o homem não tem: é mais observadora. Com certeza. Mas poder é sobre espaço. Espaço não tem gênero. Espaço se ocupa. É porque vocês, quando cismam com uma coisa, pensa numa coisa que é chata a vocês, né? Se cismam com aquele negócio e vocês vão lá. Vão lá. E não raro, é muito comum nós sermos brilhantes para conseguirmos. Nossa Senhora. Mas, nessa disputa institucional, de estar numa democracia contaminada pelo poder econômico, a ampla maioria dos candidatos homens são ricos,
bem-sucedidos em suas áreas de atuação Existe e colocam muito dinheiro para se eleger. vários com núcleos de interesses. De interesses, né, muito sólidos na cidade, que vai da milícia, o jogo do bicho, passa pelo mercado imobiliário. São muitos interesses que passam por uma Câmara de Vereadores. É um sistema que tem que ser quebrado uma hora. Espero, assim. Para a população, que é a maioria, ser representada e contemplada, claro. Eu vejo nisso, eu já passei por tudo, real, cruzeiro, real, eu estou com 60 anos, minha amiga, eu já vi de tudo nessa política. Com certeza. Então, aí, Tainá, você, a gente nem fez bloco nenhum, a gente tinha combinado 2 blocos. Você foi se apaixonando por mim, foi tá ótimo. Aí, Tainá, você, nesse segundo mandato, você irá concluir daqui a 2 anos, claro que você está partindo para uma caminhada diferente. Hoje eu estou pré-candidata a deputada federal. Deputada federal. O que te levou a pensar Brasília? Justamente esse aumento de projeção que eu tive. Hoje eu sou reivindicada, convocada por outros municípios do estado do Rio de Janeiro e outros estados do país. Pela referência que você fez. Pela referência na secretaria e no próprio mandato. Você vê muito no Rio de Janeiro assim, quer dizer, nós tivemos 4 ou 3 governadores aí que tiveram problemas judiciais. Você vê a receita que o Rio tem. Você não acha que a gente era para estar muito mais à frente no saneamento? Muito. Você vê, chove aqui, a Baixada, água, Petrópolis, nego já convive aqui com choveu, bota a placa, porque a água vai dar. Aí nego fica limpando o riozinho aqui. Claro. Quero falar de Petrópolis também nesse sentido, né? Porque acho que uma cidade... Tivemos 2 porradas, né? Janeiro e fevereiro, quase 500 pessoas mortas, aí é uma guerra, né? Vamos falar disso, né? Do desafio, porque Petrópolis é muito tambor de ressonância dessa crise ambiental climática que a gente vive aqui no estado. Claro que o Rio de Janeiro é impactado, a gente procurou e procura dedicar parte do orçamento lá do Rio para discutir isso, para fazer política pública voltada para a agenda do clima, mas Petrópolis não teve a sorte de ter continuidade de gestores com essa sensibilidade. E isso faz com que a gente tenha esse desenho hoje trágico na cidade. Com o respeito institucional que eu tenho ao prefeito Ingo, não ter uma clareza sobre quais vão ser as ações no próximo janeiro e fevereiro sobre chuva e nós trágico. Nós temos aqui situações, Tainá, que basta chover, tem muita criança correndo para casa chorando. Que sabe do Morro da Oficina, sabe do Morro da 24 de Maio e outras comunidades aí. Choveu, a criançada já remete aquele pavor. E com eventos extremos, né, com deslizamentos que nós sabemos que podem e muito provavelmente irão acontecer nos mesmos pontos. Então a gente não tem nenhum plano de contingência, nenhum planejamento mais sólido, tanto do ponto de vista orçamentário quanto do ponto de vista estratégico, é muito ruim, é grave para a cidade. E eu não sou arquiteto, mas eu tenho amigos engenheiros arquitetos que falam assim, tem coisas aí que não precisa muito dinheiro, não. Claro. É só planejamento. É só planejamento. Né? Sobre atendimento à população e sobre o risco no seu primeiro momento, uma cidade que não tem esse planejamento, a capacidade de resposta do Rio vem melhorando muito ao longo dos anos. Porque sistematicamente, anualmente, a gente prepara um plano de contingenciamento e crise para adaptar a cidade a essa nova realidade. Quando eu morava na Tijuca, que eu ia ao Maracanã, a nossa querida Praça da Bandeira... alagava completamente. Fizeram um piscinão lá, melhorou 90%. 99%. Estou mentindo ou não? Não, claro que eu já saí do Maracanã com água na canela. A gente acabou de inaugurar um piscinão em Realengo, que também era um lugar crônico. Assinamos com o governo federal o plano da bacia do Rio Acari, que é uma área grave lá também na zona norte do Rio. Ou seja, ter um norte de que até 2030 os principais pontos de alagamento serão saneados, isso é uma realidade. E se mudar de prefeitura, continue o prefeito. Claro. Né? Que isso aí eu acho que não tem que ter orgulho. O cara era bandeira azul, ou bandeira vermelha. Não vou continuar esse projeto aqui, porque é a população, pô, sofre. E aí a gente pode falar do nosso quintal. O Crivella prejudicou a cidade do Rio de Janeiro. Todo o meu respeito religioso a ele, a função política dentro da igreja que ele tem, para a gestão do Rio de Janeiro, ele foi um problema, porque ele justamente interrompeu
projetos que, inclusive, já estavam pagos. Era só Ele ele pode ter sido um organizar. bom ministro, um bom senador, mas como prefeito da cidade do Rio de gestor Janeiro não foi legal. foi. Da mesma forma que a gente tem essa realidade Bom Tempo Ingo aqui em Petrópolis, a gente teve um planejamento construído na gestão Bom Tempo e uma descontinuidade na gestão Ingo, com promessas que também não estão sendo executadas. Vou fazer do zero. Tá, mas nem o básico está dando conta. Como é que vai fazer transformações mais profundas? Mesmo alegando que não tem o dinheiro, tem que ter boa intenção. Mas o Fundo Clima está aí, o financiamento com o BNDES está aí. Mas aí tem que ter a capacidade de secretários que saibam buscar isso aí. Exato, esses recursos. E eu acho que perder a oportunidade de relação de financiamento, inclusive, com o governo federal, que é sensível à pauta do clima e que conhece Petrópolis e que já tem, inclusive, cadastro de projetos para a cidade. O caso do Morro da Oficina já está em Brasília. Isso já é conhecido pelo governo federal, é público. Ele foi internacional, né? Não tem um centro de operações ainda em Petrópolis, não tem um centro de crise. Rio de Janeiro, Tainá, você está falando da capital, que tem dinheiro, tem isso, tem aquilo. Caxias, que é um município que eu não considero dos mais ricos, está aí no 7º, 8º PIB do estado do Rio de Janeiro, um PIB menor do que Petrópolis, por exemplo, tem um centro de controle e crise para eventos extremos. Niterói agora está emprestando. Niterói está emprestando equipamento, inclusive acesso a satélite. Então, existe uma inabilidade e, na minha opinião, uma negligência com a pauta do clima e a pauta dos desastres aqui em Petrópolis em curso. Pensar, por exemplo, os extravasores, o extravasor do centro, nos canais do centro. Uma obra que já está projetada há 2 anos e que ele não conseguiu tirar do papel. De suma importância, tá? De suma importância. Porque a água ali entalou naquele extravasor, minha amiga. E eu falo, claro, a partir do lugar da vida das pessoas, mas eu falo também do centro ser uma das principais molas econômicas de Petrópolis. Se o centro para, é ruim para o turismo, é ruim para o setor de comércio e serviços. Eu não posso ter um centro de Petrópolis que fica parado e inacessível durante uma semana. Você andou aí na cidade, você viu a quantidade de aluga se vende. Exatamente, a Rua Teresa me assustou. Então, se eu tenho esse maior polo, um dos maiores polos de revenda têxtil da América Latina. Fala-se em Petrópolis, é Rua Teresa e museu. Exato. E casa do Santos Dumont. Exato. Então, a gente não está dando tratamento do ponto de vista da crise ambiental e climática na chave do desenvolvimento econômico da cidade, porque uma coisa está diretamente relacionada à outra, é uma negligência muito grande. Se ele quiser se reeleger, ele tem que começar a correr. E outra coisa, a gente tem uma Ecovias agora que já entrou com um plano de uma estrada horrorosa. Você subiu aí, você viu? Era R$12,40, passou para R$21 o pedágio. Você paga 21 para ir, 21 para voltar. Exato. Quer dizer, você gasta... Nós moramos numa cidade que eu falo, nós não temos o livre-arbítrio de ir e vir. Porque para onde nós vamos, a gente paga pedágio. Exatamente. Se a gente vai para cá, para o Rio, a gente paga pedágio. Se vai para a praia, paga pedágio. Exato. Se vai para o lado da Além Paraíba, paga pedágio. Se vai para Vassoura, pedágio. Exato. Então, aqui só para o céu, a gente não paga pedágio. Exato. É uma coisa absurda. O custo-vida e o custo de investimento em Petrópolis é altíssimo. Altíssimo. Fora o mosquito imperial, as coisas imperiais aqui, o IFAM e o SAM e tantã. É tanto tam, minha amiga. E eu aprendi a amar essa cidade, sabia? Eu ganhei o título de cidadão, aprendi a amar. Estou aqui há 33 anos, não consigo me ver fora daqui. Acho que Petrópolis quando eu chego no portal ali, me dá é como se eu estivesse tirando o sapato apertado em casa e jogando para um lado, que minha mulher não me ouça. Jogando para um lado, para o outro, e sentar no sofá e dizer, traz a minha cervejinha para assistir minha televisão. É como eu estivesse fazendo isso. E eu acho que tem tudo. Eu acho que o Brasil tem jeito. Você acha que tem jeito, Tainá? Claro que tem, imagina. Acho que Petrópolis é um super exemplo de como o Brasil vai dar certo. Eu tenho uma relação também com Petrópolis. Povo bom que nós temos, né? Petropolitano, brasileiro. Você vai no Rio, aí você vê a violência. Não existe violência e tal. Mas se você for é uma minoria, você imagina. que vai na comunidade, tem mais experiência, muito mais do que eu.
Tem muita gente boa ali, né, Muita gente trabalhadora, boa. tem muita gente que não concorda com aquilo tudo, né, que é aquela violência, o Exatamente. cara andar armado. A bandidagem é uma minoria. A gente precisa Eles deixar de exalam normalizar que o Rio de um Janeiro volume grande, mas não é, né? Eles não claro são que isso não, tudo. não são a maioria. Eu me recuso a achar que esse banditismo que a gente vive é a maioria do Brasil e do brasileiro. É porque eu vejo gente, pô, eu assisto Bom Dia Rio de manhã, um trabalhador, o cara pegando o ônibus, ralando para Sim, sim, atravessar a cidade, exatamente. aí é ônibus que quebra. Aqui né, a gente está com um problema sério de De ônibus aí. transporte, as Hoje concessões mesmo não teve terríveis. ônibus, ontem não Sim. teve, quer dizer, as pessoas mais humildes que dependem de Uma ônibus. passagem alta. Pô, daqui a pouco o prédio aqui no centro não tem um zelador, porque o cara não pôde vir, não tem como Exato, chegar, exato. não tem dinheiro para pagar um Uber, a não ser que o condomínio mande o Uber Uhum, buscá-lo, né? uhum. Aplicativo, não pode nem falar Uber, aplicativo eu É estou verdade. falando errado. E como é que vai ficar a cidade, né? Claro. O prefeito, eu acho que Tem tem uma que. questão crônica de lixo instalada aqui. Isso, eu conversei com a Fernanda, que é a presidente, ela falou, Eduardo, olha, a equipe, a gente está montando uma estratégia, mas a estratégia não está batendo Com o com o chão da realidade, volume sim. de lixo. A Principalmente nas população favelas. também, Tainá, tem uma parcela de culpa, joga Sim, sofá, não sei o quê. claro. Eu vi ali na 24 de maio, acabou de limpar, no outro dia já estava Mas olha, isso precisa estar muito integrado com a ação da com disque Secretaria de Meio Ambiente. lixo em tudo, Isso. sei lá, alguma coisa Uma assim, né? agenda de educação ambiental continuada é fundamental. A gente está lidando muitas vezes com pessoas vulneráveis que não tiveram no chão da sua escola, no chão do seu dia a dia, da primeira infância, educação Se ambiental. você fosse secretária de educação, o que você implantaria? Nós tínhamos uma moral cívica. Eu tinha, né? Você me esculachou, viu? Me esculachou aqui, diretor. Moral cívica nos dava o direito de cidadania, o que é bom, o que não é para a sociedade, né? Sim, Você hoje não incluiria meio ambiente nisso? E incluiria educação financeira? com certeza. Primeiro, eu sou muito defensora de que educação ambiental seja matéria obrigatória desde a primeira infância. E acho que é uma Que o mundo luta, inteiro fala, né? o mundo Se inteiro você fala falar hoje disso. matar um cachorrinho e derrubar uma árvore, pode ser na Claro, França, pode ser em qualquer lugar, tu vai apanhar. isso é uma Línguas pauta. diferentes. E aqui, antes da gente pensar em multa, antes da gente pensar em criminalização, eu sou muito defensora da consciência. Como é que você cria uma nova consciência ambiental para estimular as pessoas a compreenderem que nós fazemos parte de um Do meio eco, né? ambiente e somos parte, somos uma espécie entre várias, né? E passageira, né? E passageiras, entre mamíferos e não mamíferos, entre todas as espécies. Então, é determinante que a gente tenha nas escolas educação ambiental desde a primeira infância, desde o primeiro segmento. Acho que essa já é uma primeira lei bacana de ter. Né? Eu Aham. acho que você, como futura deputada federal, deveria tentar aprovar com os seus pares lá um caminho desse, porque eu acho que a única coisa, Darcy Ribeiro falava, educação, meu irmão. Claro. E olha que eu fui uma pessoa que não gostava muito de estudar, eu gostava de frequentar a De escola. resenhar. Eu achava ótima a escola. Eu sempre gostei de ambientes sociais. É, Mas estudei porque eu vi que o caminho sem ele não ia para lado nenhum, claro. É o né? único caminho possível. É um caminho que abre porteiras, abre até boas Sim, amizades, sim. tudo, né? Mas essa escola precisa estar preparada, inclusive com o conteúdo certo, Isso. Não para precisa criar luxo não, melhores tá? cidadãos. Não, Não não. precisa luxo não. Eu voltaria até os brisolões, tá? Com certeza, bom Estrutura projeto. maneira, tá até hoje funcional aí, manutenção barata, né? Aham. E que tem que, eu acho que fazer a gestão pública é educar o professor. O que é educar o professor? Dar cursos, promover encontros internacionais, nacionais, promover a Sim, cultura do professor. Dinâmicas novas, claro. né? Porque a aula que eu tinha era chata pra cacete. Eu aprendia, aí eu ia perturbar os amigos. Hoje eu vejo eu cantar na aula, vamos, sai de todo mundo sala, vamos pro quintal para Sim, gente, sim, sim. né? Isso eu acho, eu não tive essa dinâmica. A nossa dinâmica era sentada Investir no chão da escola é tarefa imprescindível eu não estou falando fundamental. besteira aqui, não Claro estou? que não, claro que Não, não. porque na verdade eu achava muito chato, pô, aquele vinho, Eduardo Cabral, tal, não sei o que, né? Hoje, nego, não, sai de sala, vamos ali e tal, olha, aula de química no jardim,
tal, né? Eu vejo pela minha filha, que hoje tornou-se médica, mas ela fala, pai, eu não gostava de matemática, mas o professor me fazia O gostar. professor que eu gostava. Cantava, né? Promovia, provocava o jovem. Sim. Mas, Tainá, esse passo seu para Brasília não te assusta, não? Primeiro que lá é uma cidade, né? Você tem que botar nos seus assessores um chip para achar quem tá entrou no corredor errado vai dando cevada, entrou no corredor errado vai dando, né? Não, primeiro não me perco não, que eu sou urbanista. De mapa e de você, localização eu entendo. Mas brincadeiras à parte, eu acho que faz parte do crescimento de qualquer político. Brasília e pensar esse nosso Congresso. Eu acho que é central que a gente faça uma reflexão tem que renovar de também, que né? esse povo aí que está em Brasília precisa ser renovado. Precisa mesmo. Vários parlamentares são antipovo, votaram contra nós, não se dedicaram a pauta nenhuma, não apresentaram nada de referência para o Brasil. E a gente tem gente que tem o chão da realidade, que tem a responsabilidade, mas que também tem experiência. Eu acho que vai fazer e faz diferença em Brasília. E qual seria a sua... Vamos supor, Tainá, deputada federal eleita, que caminho Tainá vai? Vai continuar no meio ambiente ou você vai querer participar de comissões de outras áreas para adquirir experiência? Que Sem você dúvida. veja... O meio ambiente é, na verdade, uma das áreas de atuação do meu mandato, da minha vida pública. Como urbanista, eu já tenho uma discussão, claro, sobre urbanização de favelas, a discussão da melhoria habitacional, como é que a gente volta a falar de forma mais qualificada sobre moradia, sobre a realidade do aluguel. Se viesse a ser convidado para ministra como a Marina, toparia? Olha, se ou você ia fazer igual a Marina? Faz nada. Se você me indicar, eu aceito. Mas imagina, eu quero me eleger. Mas toparia? Sério mesmo? Toparia, não. Claro que toparia. Presidente imagina. novo. O ministro ele pode contribuir para a transformação do país, ele pode promover políticas públicas que, inclusive, são votadas no Congresso. Na mesma Chamaria lógica o ministro que, da Educação, vamos fazer um negócio aqui paralelo. Porque eu acho que falta isso. Sim. Né? Um ministro chamar o outro, cara, vamos fazer um negócio paralelo aqui? O executivo e o legislativo têm funções muito distintas, mas eles precisam estar em diálogo e ter figuras nas duas pontas, com experiência nas duas pontas. Um parlamentar que nunca foi gestor é um parlamentar com limites, e um gestor que nunca foi parlamentar é um parlamentar com limites. Então, é algemado, né? Exatamente. Então, ter as duas experiências é sempre muito importante. Eu vejo aqui uma pessoa, Tainá de Paula, personalidade, mulher danada. Eu tentei dar uma rasteira nela aqui, mas não consegui nada, rapaz. Agora me fala, eu sei que você é devota de São Jorge? Eu sou, Eu soube que ontem você rodou o mundo aí, né? Imagina, quantas feijoadas comeu? Olha, eu comi umas 4. Mesmo? Tô tendo que correr atrás do meu prejuízo. Eu gosto de nadar, né? Então vou ter que nadar alguns quilômetros para conseguir queimar Rio de Niterói, manda os carros esperarem lá em Acari. Eu digo, eu vou atravessar isso aí. Manda parar a navegação que eu vou passar aí. É feijoada demais. Agora, essa fé é uma demanda boa, né? Essa fé no Jorge, que na Umbanda o sincretismo, né? Sim. É uma das datas mais bonitas do encontro do brasileiro com ele mesmo. São duas, lá no Pará, o Sírio, claro. Que eu tive lá, estava no hotel. É impressionante. Menina, um negócio assim, é um chororô, até você que não tem... Quando chega perto da corda, vai dando... Outra coisa, sou do Bonfim, na Bahia. Impossível ir na igreja do Bonfim. O cara pode ser cristão, pode ser outra religião. Impossível o cara chegar lá e não sentir nem um arrepiozinho. Nem um axé. Não é verdade? Impossível, claro. Outra coisa, São Jorge, no Rio de Janeiro, e Aparecida. Impressionante. No dia que eu fui na Aparecida, entrei assim, né? Na hora que parou, que eu vi a estátua desse tamanhozinho, que negócio, nem reparei no negócio de ouro. Né? Eu falei, menina, a fé... Olhar para aquela Nossa Senhora é uma coisa. Meu Deus do céu. Arrepia tudo. Tudo. Eu acho que é o equilíbrio da pessoa que não tem esse sentimento, não pode lidar com pessoas. Claro, exatamente. E ter empatia com os movimentos de fé do brasileiro
é prescindível para entender, inclusive, o nosso próprio país. Respeitar tipo assim, isso. ontem você teve compromissos. Sim, Alguns pessoais, sim, que você quis ir, sim. e outros Claro, pela sua obrigação pelo meu de lugar político. público, sim. Todos com a mesma vibração, Todos com a mesma vibração. do início. Porque você é muito estimulada pela sensação coletiva, pela fé coletiva, olhar isso, as pessoas chorando. Eu tive a oportunidade de fazer a primeira leitura na missa do Santuário da Penha, que é uma das Opa! missas mais tradicionais do Rio de Janeiro. Aquela missa, no dia de São Jorge, é uma missa muito esperada, muito desejada por todos aqueles fiéis ali e por pessoas que estão olhando pela televisão, pela Não, eu vi internet. pessoas que curaram doenças, Sim, pais. pagantes de promessa. Então é algo muito impactante. Que, O de cara fato, é fazendo a muito feijoada lá emocionante. começou a chorar, dando entrevista. É, É muita emoção. é. Agora, o que eu fico admirado, como é que você controla o tempo de estar aqui? Olha, eu tenho que ficar aqui uma hora. Como é que faz? Vocês conseguem tirar ela da boa? Porque nego gruda nela, é difícil, né? É difícil. Como é É que você difícil. consegue conciliar isso? Eu, É uma eu coisa gosto, que eu gosto de o gente. político dá aula disso, sabia? Político tem que gostar de gente, não tem jeito. Mas como é que Às sai vezes a do equipe negócio? não gosta, mas a gente tem que Mas como é que gostar. sai? Ó, tipo assim, são 3 horas, vamos dizer. 3 horas, ela tinha que estar 3h15 lá. Você tem que ir para a agenda já com tudo no esquema, você não pode ter improviso. Alguém te dá um toque, ó. Alguém me dá um toque, exatamente. Aí você. Tá na hora de parar de falar. Você tá indo, agora vai, agora foi. Temos que ir embora. Temos que ir embora, não, tá tranquilo. Tem uns códigos, né, no nosso dia a dia. Temos que ir embora, porque é a hora que você tem que dar tchau, né? Exatamente, exatamente. Menina, que situação. E aí você faz como. Tchau, gente, tô indo embora. Tchau, gente, tô indo E o embora. último? E o último? Você sabe que é o último, a agenda já tá morta. Eu já tô morta, exausta. E aí eu faço questão Mas de estar, continua já ainda posso com ir. simpatia? Com certeza, claro. Chegar em casa morta. A família pega você já no. Começa a etapa 2. Agora tem que ficar ali com a família, tomar né? um banho, né? Tem que fingir que tá tudo bem, senão Meu elas ficam Deus chateadas. do céu. Olha, toma Red Bull, não toma nada. Tomo, claro que eu tomo. Toma. Imagina. Vários dias. Que bacana. Para dar conta. Bem, gente, diretora, eu estou satisfeitíssimo. Tainá de Paula, eu queria que você olhasse ali para aquela telinha ali, porque agora nós vamos estar no sábado com esse programa, né? E você dá as considerações finais para os petropolitanos, alguns que possam te conhecer, outros que estão te conhecendo nesse bate-papo nosso aqui. Claro. Né? Bom, primeiro, fique à vontade, amiga. Eduardo, petropolitanos, obrigada demais por vocês terem acompanhado esse programa. Espero que vocês tenham conhecido um pouco mais de mim. Eu sou essa arquiteta com esse sorriso largo que vocês conheceram, que tem uma preocupação muito grande com a região metropolitana do Rio, em especial Petrópolis, tem uma relação de afeto, de proximidade, dei aula aqui nas universidades, tenho uma relação com Petrópolis que eu acho que pode ser usada como parlamentar da cidade também. Então me coloco à disposição aí nessa minha caminhada como pré-candidata a deputada federal, a gente discutir saneamento básico de Petrópolis, a discutir como os mais pobres vivem, mas também como é que a gente cria mais empregos em Petrópolis. A gente nem falou disso, né, Eduardo? Uma taxa de desemprego cada vez mais alta aqui, pela falta de oportunidade, essa incerteza se a gente vai ter chuva, se a gente não vai ter chuva. Várias empresas saindo de Petrópolis por conta dessa insegurança que vem do céu, mas também por conta da insegurança, da ausência aqui, de políticas mais assertivas contra a violência urbana. Eu acho que tem problemas muito próximos do Rio de Janeiro que a gente precisa enfrentar aqui com muita firmeza também. E baixar o custo Petrópolis, Brasil, né? Claro. Porque o frete é caro, tudo subiu a serra. Tudo subiu a serra, acabou. O mosquito imperial é terrível. Também me acompanhe. @Tainá de Paula RJ em todas as redes. @Tainá de Paula RJ. Instagram, Facebook. E você responde a turma se mandar? Todo mundo. Às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo no mesmo dia. Amiga, prazer em conhecê-la. Imagina. Papai do céu ilumine sua caminhada aí. Todos nós. A vida, eu acho que Deus não bota ninguém a passeio. É isso. E você tem... Eu tenho a certeza que você não veio a passeio. Se veio para passeio, tá fazendo passeio até bem demais. Eu vou ficando por aqui, Política de Perto. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, que eu gostei, sensacional. A política é isso, você respeitar o próximo, aceitar os projetos, criticar para o bem, não criticar para atrapalhar. Seja feliz, tá?
Voltamos a qualquer momento com Política de Perto, sempre para você. Fique com Deus, continuando a programação da Nova TVI, nas mídias digitais aí dos Facebooks, Instagrams e Petrópolis para o mundo. Fica com Deus. Um abração.